meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui, por quê? Porque aqui você sempre aprende mais, né? Aqui você tem informações que não tem na sua apostila, né? Aqui, por aqui, você vê lá, ó, né? O castelo lá de Alhambra. Na apostila, não. Então, por isso que você precisa estar aqui, porque aqui você vai saber muito mais, você vai ter muito mais informação e vai aprender bem melhor, ok? Bom, hoje a gente tem aí o final da história, meu avô espanhol, né? Então, vamos correndo para lá, vamos partir logo para isso, partiu o livro, maravilha. Então, vou ler aqui para vocês, ó, capítulo 5. Capítulo 5 de como, em outras conversas com meu pai, eu cheguei até a roda gigante, onde estou agora passeando com meu avô. Nos dias seguintes, conversei outras vezes com meu pai sobre esse assunto, e aí descobri outras coisas que o pai dele gostava. Eu também. Azeitona, por exemplo, ele era louco por azeitonas, e eu gosto tanto de azeitonas, ainda mais se for daquelas pretas e carnudas, que sou capaz de comer um vidro inteiro delas se me deixarem. Outra coisa bacana, descobri que o pai do meu pai gostava de contar histórias. Quando começava, as pessoas imediatamente silenciavam, atentas às suas palavras. Parece que ele tinha jeito para coisa. Muita gente frequentava o bar só para ouvir as suas histórias, como aquela do Rei Mouro, meu pai disse, lembra? Descobri também que o pai do meu pai ficava às vezes quieto e pensativo lá no canto do bar, no velho banco, onde hoje eu costumo me sentar, vendo as pessoas e os carros passando. Na certa, ele se recordava das ruas de Granada, de seus pés de romã, da sua gente, da Serra Nevada, do Palácio de Alhambra, a terra para onde ele não podia mais voltar, senão pelas lembranças. Então, lá no canto, né, o avô dele, lá no canto do bar, né, olhando para a paisagem e pensando e refletindo sobre as coisas da vida, né? Outro dia, sentado nesse banco, eu pensei, quando eu crescer, vou pegar um avião e vou até lá. E a primeira coisa que eu vou fazer é visitar o bairro de casinhas brancas e ruas estreitas, onde o pai do meu pai passou a infância. E assim, de conversa em conversa, fui percebendo que eu tinha muita coisa dele, mas muita coisa mesmo. Eu tinha um país inteirinho dentro de mim, um país que eu descobri justamente quando tentava cobrir a parte do meu coração que vivia sem ele. E aí eu aprendi que conhecer a história de uma pessoa é uma maneira da gente se aproximar dela, de diminuir a sua falta em nossa vida. E mais, descobri que contando uma história, a gente pode ver a vida de outro jeito, porque se as coisas são o que são, como diz minha mãe, elas também são outras coisas. Uma árvore é uma árvore, mas pode ser também o sobrenome de uma pessoa. Cartola é um tipo de chapéu, mas também o autor daquela canção. O mundo é o mundo, mas o mundo também é um moinho. E se o mundo é um moinho, eu agora me vejo nele, junto com esse meu avô. Nós dois estamos dependurados em suas pás, girando como numa roda gigante, rindo um para o outro e movendo assim a nossa história. A nossa história, a coisa mais importante que a gente tem. Que lindo, hein, gente? Né? O menino descobriu que a partir das histórias, né, que ele aprendeu, né, conversando com o pai sobre o avô, sobre o pai do pai dele, né, quantas coisas ele descobriu em relação a ele mesmo, né, e a vida daquele país que o avô viveu e que está dentro da gente também, no caso, dentro dele, né? Então, a nossa história é assim, quanto mais a gente descobre, né, dos nossos antepassados, mais a gente conhece sobre nós mesmos, não é mesmo?
na sexta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre a Espanha, né? Finalizando isso, porque eu já estou de mala pronta, que eu estou indo viajar para outro lugar. Então, você descobre para onde eu vou viajar? Então, fica atento aí que eu já estou com a minha mala pronta, hein? E você vai comigo, tá bom? Beijo daqui da Espanha. Agora nós vamos lá para as nossas atividades, tá bom? Ai, que maravilha, hein, gente? Muito bem, então vamos lá para as nossas atividades de hoje, ok? Hoje é dia 5 de maio de 2021, vocês vão anotar o nome completo de vocês aqui, né? E aí eu vou ler para vocês uma história e vocês vão completar, porque essa história, ó, vocês podem ver aqui, ela está, né, incompleta, está faltando palavras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão escrever as palavras que estão faltando e desenhar, ilustrar a parte da história, tá? Então, vocês vão escrever e ilustrar. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão precisar ir parando o vídeo, né? Então, eu vou dar um tempinho para ser o tempo para você parar o vídeo, para você poder escrever, tá bom? E depois a gente vai realizar as outras atividades. Então, vamos lá. Chama-se O Bebê no Cesto. Essa é uma história muito legal, gente. Ninguém... Nossa, uma história importante, bíblica. Então, vamos lá. O Bebê no Cesto. Há muito tempo, houve um rei que tinha muito medo de perder o seu reino. Então, aqui é perder e aqui é reino. Houve um tempo, né, há muito tempo, houve um rei que tinha muito medo de perder o seu reino. No seu país, o Egito, morava, que a palavra é morada. Morava também o povo de um lugar distante chamado Israel. Então, vamos repetir aí. Há muito tempo, houve um rei que tinha muito medo de perder o seu reinado. No seu país, o Egito, morava também o povo de um lugar distante chamado Israel. Então, um rei, né, do Egito que tinha medo de perder o seu reinado. O rei, por que será que ele tinha medo, né? Porque lá tinha outro povo, também o povo de Israel. O rei tinha medo de o povo de Israel tomar o seu reino. O rei tinha medo de o povo de Israel tomar o seu reino. Por isso, decidiu mandar matar todos os meninos que nascessem. Ok? Então, vocês já sabem essa parte da história, vocês vão desenhar aqui, tá? Então, você pode parar o vídeo, você pode fazer essa parte da história, depois você dá continuidade, tá? Que é essa outra parte aqui. Naqueles dias, nasceu um bebê muito forte e bonito. Quando a mãe e a irmã do bebê souberam da ordem do rei, esconderam o bebê por vários dias em casa. Acontece que o bebê tinha uma voz forte e quando ele chorava, ai, 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 todo mundo podia ouvir de longe. Então, aqui é chorava e aqui é ouvir. A mãe e a irmã Miriam confiavam muito em Deus para proteger o bebê. Então, a mãe, né, do bebê e a irmã do bebê, chamada Miriam, confiavam em Deus, né, para proteger o bebê.
Então, tiveram uma ideia. Forrar, ó, R forte, ó, rar, né? Forrar um cesto com muito capricho. Então, aqui, forrar, e aqui é capricho. Então, qual foi a ideia? Forrar um cesto com muito capricho, para ficar sempre seco e quentinho. Com o bebê dentro dele, colocaram o cesto no rio. Miriam ficou de longe, tomando conta e pensando: alguma pessoa bondosa há de achar o cesto e salvar o bebê. Então, imagina isso, gente. O rei manda matar os bebês, né, que nascessem. A mãe do bebê, né, a mulher teve a criança, e aí, como é que ela ia fazer? Pela ordem do rei, o bebê ia ser morto. Então, elas tentaram esconder o bebê, mas o bebê chora, né? Então, realmente, o bebê chorando ia chamar a atenção das pessoas. Então, elas resolveram forrar uma cesta com muito capricho e colocar essa cesta com esse bebê no rio, gente. É muita coragem de fazer isso. E, ao mesmo tempo, muita fé em Deus, né? Que Deus vai proteger, não é mesmo? Imagina, a gente que é mãe, colocar o nosso bebezinho recém-nascido num cesto e colocar no rio. Que perigo, né? Mas elas tinham uma coisa muito importante, que era a fé em Deus. E aqui vocês vão desenhar essa parte da história, né? Aí vamos continuar. Bem naquela hora parece que começa com O, mas não começa não, se você lembra. Bem naquela hora, a princesa, filha do rei, resolveu tomar banho no rio. E adivinhe, encontrou o cesto boiando e o pegou. Gente, a filha do rei, né? Que surpresa! Então, aqui a palavra é surpresa. Que surpresa! Ao ver a princesa, ao ver a princesa, o bebê chorou o mais alto que podia. Olha isso, ainda para chamar a atenção da princesa, o bebê ainda chorou muito alto. A princesa, com pena, decidiu adotá-lo e lhe deu o nome de Moisés. Miriam foi correndo até a princesa e lhe perguntou se gostaria de encontrar uma mulher que amamentasse e cuidasse do bebê. A princesa achou uma ótima ideia e concordou. Logo, é hora, né? A princesa não tinha leite para amamentar o bebê. Ela tinha acabado de achar aquela criança, né? E ela ficou com pena daquele bebê e falou: não, gente, eu vou ficar com esse bebê aqui, vou dar o nome para ele de Moisés. Então, a irmã do bebê que estava lá de olho, né? Chegou para ela e falou assim: princesa, você não deseja de encontrar uma mulher que possa amamentar essa criança, né, e cuidar dele? E aí a princesa achou uma excelente ideia, né? Porque como é que ela ia fazer? Então, concordou. O que a Miriam fez, né? Ó, Miriam correu. Olha o R forte, ó, correu. E foi chamar a sua própria mãe. Então, ela chamou para a princesa, né, a mãe do bebê. Então, foi assim que, protegido pela sua mãe, por sua irmã, pela princesa e por Deus, o bebê Moisés cresceu em segurança até se tornar um grande líder do povo de Israel. Então, assim, né, olha que exemplo de fé e de coragem, né? Então, eu pergunto para você, você tem coragem e fé em Deus? Isso é tão importante, não é? A gente ter fé em Deus, estar sempre com Deus. Então, tá aí a história de Moisés, né? Que foi um grande líder para o povo de Israel.
Mas, para que ele chegasse a ser um grande líder, primeiro, né, a mãe dele teve que ter muita coragem de colocar ele lá no rio. E, na verdade, quem cuidou do Moisés foi a própria mãe dele, né, sem que a princesa soubesse. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar nessas palavrinhas aí que vocês escreveram, né? E vocês vão tirar do texto e vão colocar nessas etiquetas aqui, ó. Palavras que começam com a letra R, igual a palavra exemplo. Isso aqui é exemplo. Exemplo, rato, começa com R. Então, vocês vão procurar lá nessas palavrinhas que vocês escreveram, duas que começam com R. Vocês vão procurar nessas palavrinhas duas que possuem RR, porque nenhuma palavra pode começar com RR, né? Aqui, ó, exemplo, ferro. Então, vocês vão procurar duas palavras que têm o som do R forte, que são dois R's, né? Então, aqui, no meio da palavra. Então, quando o R forte está no início da palavra, só se usa um. Mas se for no meio da palavra e precisar que ele fique forte, eu tenho que colocar dois. Isso aí vocês têm que prestar atenção, porque tem muita criança errando, tá? Ó, palavras com R no final da sílaba. Carta, não é no final da palavra, é no final da sílaba, ó, carta. Como é que se separa a palavra carta? Carta. Então, aqui, o R está no final da sílaba. Então, vocês vão pensar em palavras aí que vocês colocaram aí, ó. Vou dar um exemplo, ó. Perder. Perder, né? Então, essa palavra tem esse R no final da sílaba. Palavras com R no meio da sílaba, aqui, ó. Sílaba aqui, qual é a sílaba aqui? Prato, pra. O R está no meio, ó, no meio da sílaba. Então, vocês vão pensar em palavrinhas que vocês escreveram que tem algumas palavras aí, né? Por exemplo, princesa. O R está ali no meio, né? E aqui, palavras com R brando. É aquele R que treme a língua aqui, ó, né? Exemplo, né? Carreca. Ré. Porque se fosse carreca, aqui ia ter que ter dois R's para fazer forte. Então, vocês vão procurar nessas palavras que vocês escreveram, duas palavras, né, que tenham esse R aí, que a gente chama de R brando, R fraco, né? Tem ré. Faz aqui, né, uma tremidinha na língua da gente. Experimenta aí para você ver, ó. Careca, né? Careca. Então, é isso. Bom, vamos lá. Deus é cheio de amor. Ele se preocupa conosco. Quando estamos em dificuldades, podemos confiar na sua proteção. Deus cuida de nós de várias maneiras. Uma delas é colocar pessoas em nossa vida para cuidarem de nós. E você confia em Deus? Então, assim, a nossa mãe, né, Deus mandou para cuidar da gente, nosso pai, nossos avós. Então, são pessoas, né, que são enviadas por Deus para cuidar da gente, certo? Então, pensa nisso. Se sua mãe é uma enviada de Deus para cuidar de você, você tem que dar o maior carinho para ela, né? E agora eu quero falar aqui um pouquinho de uma pessoa, né, muito importante, já é falecida, mas que trabalhou muito em vida para ajudar mães carentes a cuidarem melhor dos seus bebês. Então, às vezes, né, Deus manda também pessoas para ensinar a gente a fazer alguma coisa melhor. Então, no caso dessa médica aí, uma médica, né, pediatra, que ajudou as mães, ensinou as mães a cuidar dos bebês. Então, vou ler aqui, o nome dela é Zilda Arnes, né? Ó, Zilda Arnes ensinou as mães carentes a cuidarem melhor de seus bebês.
A Pastoral da Criança foi fundada em 1983 pela médica pediatra e sanitarista doutora Zilda Arnes, juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello, em Florestópolis. Então, essa mulher era uma médica, pediatra. Então, ela fundou a Pastoral da Criança em 1983, né? Então, o que a pastoral faz, né? A gente vai aprender aqui, ó. Sua metodologia é baseada em ação simples, desempenhadas por líderes comunitários, incluindo visitas domiciliares, encontros entre os voluntários e as famílias para celebrar a vida, conversar sobre as dificuldades, pesar as crianças, reuniões de reflexão e avaliação. A Pastoral da Criança também promove diversas campanhas com orientações preventivas e de baixo custo que podem ser facilmente replicáveis pelas famílias. Um exemplo é a campanha do soro caseiro, lançada em 1987 e que se tornou um dos maiores legados da pastoral. Então, a pastoral, né, é um grupo de pessoas que vão às casas das pessoas, né, pesar os bebês, ensinar a fazer o soro caseiro para quando a criança estiver desidratada, né? E eu vou dizer para vocês, o soro caseiro, ele salvou muitas vidas de crianças, né? Então, assim, isso tudo foi ensinado por esse grupo de pessoas que fazem parte da Pastoral da Criança. Então, assim, ajudar as famílias, né? Ensinar coisas sobre infância, enfim. E isso foi criado por essa doutora Zilda Arnes, né? Que teve essa magnífica ideia de ajudar as pessoas. Bom, o soro caseiro é uma fórmula que consiste na preparação e administração de uma solução de açúcar e sal de cozinha, recomendado para prevenir a desidratação resultante de vômitos e diarreias. Conheça a receita do soro caseiro, que é bem simples e salva vidas. Então, quando a gente está com vômito e diarreia, a gente logo fica desidratado. Então, o soro caseiro, ele tem que ser, né, principalmente em crianças, e também adultos também podem usar, né, eles ajudam a gente a hidratar o corpo. Como é que faz o soro caseiro? Um copo de 200 ml de água limpa, uma medida rasa de sal, uma medidazinha, eles têm essa colher vende-se até em farmácia, gente. De um lado, ela tem esse menorzinho aqui, ó, essa colherinha menor, de um lado da colher, e do outro é maior, que é esse aqui. Então, a medida pequenininha, né, é a de sal, e a medida maior é de açúcar. Então, você tem que colocar na água uma medida rasa de sal, essa medidinha aqui de sal, e 2 medidas rasas de açúcar. Então, misturar e está pronto o soro caseiro, você ir dando aos pouquinhos para a pessoa, para a criança que tiver com diarreia e vômito. Isso ajuda demais, né, a hidratar a pessoa novamente, tá? Então, a pastoral da criança, né, distribuía essa colherinha, né? Explicava para as pessoas como é que fazia. Se você não tiver, né, a colherzinha que vende na farmácia, você pode fazer também com uma colher de chá, aquela pequenininha. Então, tudo isso aqui é viável e começou por quem? Por uma pessoa, né, que foi enviada, uma pessoa enviada por Deus, né? Para quê? Para ajudar pessoas. Então, quantas pessoas que não são nem nossos parentes e que ajudam tanto a humanidade, né? Então, para vocês conhecerem um exemplo, né, dessa médica, tá bom? E agora, essas experiências aqui, vocês vão precisar da presença de um adulto, tá? Então, eu vou propor a experiência, vocês não são detetives da ciência, vocês vão fazer a experiência e vocês vão ver. A gente quer saber se essa mistura é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea.
Se ela se aglutina, se ela junta, se ela se mistura, ou se não se mistura, tá? Então, olha só. Um copo de água mais uma colher de açúcar. O que que vai acontecer? Vocês vão experimentar e vão desenhar aqui o que aconteceu. Então, eu quero saber, o açúcar misturou com a água? Sim ou não? Se sim, bota o X aqui, né? Se não misturou, bota o X aqui. E eu vou dar resposta disso aí na sexta-feira, tá? Depois vocês vão misturar um copo com água com sal. O que que vai acontecer? Vai misturar ou não? Depois, um copo de água, tem que ir trocando a água, né, do copo. Um copo de água mais uma colher de areia. O que que vai acontecer? Vai misturar ou não vai? E eu quero que vocês desenhem aqui o copo, como é que o copo ficou, né, no final da experiência aqui. Como é que o copo ficou aqui com açúcar? Como é que o copo ficou aqui, a água e o sal? E aqui eu quero que desenhe como é que ficou, né, a água e a areia. A gente vai falar sobre isso, né, na próxima aula, depois que vocês fizerem. A água e o álcool, será que se misturam? O álcool é, né, transparente, a água também. Pensa. Bom, e aqui, a água e o óleo. Se a gente juntar um copo de água com mais um pouco de óleo, né? O que que vai acontecer? Vai misturar ou não? Então, aqui vocês vão colocar, ó, quantas misturas foram homogêneas, quantas se juntaram, e quantas foram heterogêneas, que não se misturaram, né? Aqui, o homogêneo é o que misturou, e o que heterogêneo é o que não misturou, ok? E, por último, vocês vão fazer a caligrafia da letrinha M. Eu vou fazer aqui para vocês, para ajudar, tá bom? Então, olha só. Na letrinha M minúscula, a gente só usa a parte de baixo da linha, tá? Então, é um morrinho, outro morrinho e outro morrinho. 3. Só que começa de baixo. E outra coisa, esses morrinhos não podem estar separados assim, ó. Tá? Não pode ter essa separação aqui, de jeito nenhum. Então, ó, encosto aqui, volto no mesmo lugar, ó, volto pelo mesmo lugar e 3. Então, letrinha M, ela tem aqui 3 morrinhos. Começando de baixo, encosto aqui 1, 2 e 3. Fácil, não é, gente? Então, a letra M começa de baixo. A letra M maiúscula começa de cima. Ó. Uma é um morrinho incompleto. Aí eu volto pelo mesmo lugar. 2. Volto pelo mesmo lugar. 3. Ok? Então, olha só. Aquele não ficou, não está bonito, não. Então, não está bonito, eu apago, não é isso? Então, olha só. Um morrinho, só que o morrinho tem que começar de cima, né? Então, é um morrinho meio incompleto. 2 e 3. Ah, agora ficou bem bonito, hein? Vamos lá, de novo, ó. Um morrinho incompleto, vou subir pelo mesmo caminho, vou encostar lá em cima, ó. 2, vou subir pelo mesmo caminho e 3. Ok? Não gostei. Não gostei, eu apago. Todo mundo tem que fazer isso, gente. Não ficou bonito? Apaga, faz de novo. Então, vamos lá, ó. Morrinho, vou descer. Vou subir pelo mesmo lugar. Ó. Segundo morrinho. E o terceiro aqui. E aqui embaixo eu faço uma curvinha bonita. Ok? Bom, então, tá aí as atividades de hoje. Vamos ver como é que vocês vão se sair sendo os detetives da ciência.
Hoje vocês terão que fazer experiência, né? Vamos ver vocês fazendo essas experiências aí. Antes de você fazer a experiência, você pensa, o que vai acontecer? Será que água com sal mistura ou não? Água com açúcar mistura ou não? Água com areia, o que você acha que vai acontecer? Água com óleo, o que será que vai acontecer? E água com álcool, né? O álcool você pode botar uma colherzinha só, certo? Bom, então, tá aí as atividades de hoje. Quero que vocês desenhem bem bonito, que vocês façam a história de Moisés, desenhos bem bonitos, pintando, né, minha gente? Tem umas crianças aí que não estão pintando os desenhos. Isso aí é atividade de vocês, né? Então, isso fica para a história, isso vira história. Então, olha só, estudar faz parte da história de cada um, não é? E como você faz isso, se bem ou se mal, é o que fica. Então, quero todo mundo fazendo sua tarefa muito bem feita, certo? Com muito capricho, pintado, ok? E super beijo para vocês e até a quarta-feira. Espero todo mundo aqui, porque aqui, pode falar, isso aí, aqui você aprende mais, tá bom? Por aqui você aprende mais. Super beijo, gente. Tchau, tchau.